Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou falar sobre novo conhecimento aí para vocês. Vou falar um pouquinho sobre o banho de ervas e vou falar sobre as ervas. As ervas, pessoal, graças a Deus no nosso país nós temos uma grande biodiversidade de ervas e isso nos permite ter o prazer, né, de conhecer, tá? E poder fazer o uso de uma diversidade de ervas, às vezes com as mesmas finalidades, mas algumas são mais difíceis de encontrar, outras são mais fáceis, outras têm um poder um pouco mais intenso para determinada ritualística, tá? Então isso é um grande presente, né, de Olodumare para nós. E as ervas, pessoal, elas possuem 3 tipos de divisões. Temos as ervas quentes, tá? Ou também ervas mais agressivas. Ervas mornas, ou ervas também são um pouco mais tranquilas. E temos as ervas frias, tá? Então, erva quente, ervas mornas e ervas frias. De acordo com essa divisão, nós conseguimos entender um pouquinho mais, com maior facilidade, as propriedades e atuações de algumas ervas. Então, as ervas quentes, pessoal, que eu vou estar dando início para falar, são ervas que têm uma propriedade de eliminar energias negativas, de purificar, daquela limpeza bem forte. É uma erva um pouco mais agressiva, tá? Ela é uma erva que, assim, como se fosse um ácido, sabe? Que atua. Porque ela vai realmente limpando, descarregando, ela tira miasmas, larvas astrais, energias densas, aquela energia que fica às vezes carregada, pesada. São ervas que elas têm as propriedades de tirar, eliminar. Algumas ervas que têm essa propriedade são a guiné, como ninguém pode, espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara, pinhão roxo, tá? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Bambu também, arruda, né? Só que catinga de mulato, danda da costa. Só que nós temos que ter cuidado ao fazer o uso dessas ervas. Temos uma casca de limão, casca de alho, porque elas são ervas muito fortes e que tem realmente a propriedade de uma limpeza, de tirar essa densidade. Só que algumas delas, por exemplo, a comigo ninguém podem, às vezes, ao ter o contato com a nossa pele, ela queimar, gerar uma alergia. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, eu falo, comigo ninguém pode, é uma erva que eu só faço uso dela normalmente seca para tomar um banho. Ela sem estar seca, para você macerar, pelo menos comigo, ela me dá muita alergia, muita coceira. Ela às vezes pode até gerar uma inflamação, então depende da pessoa. Então eu faço uso normalmente dela já seca e com água quente, tá? Agora, arruda, guiné, tá? Outras ervas assim, até mesmo a casca de alho, você pode fazer o uso dela fresca, macerando ali na água, não precisando estar tão quente, morno, né? Se você for fazer o uso do banho. Mas algumas dessas ervas que são denominadas quentes, elas têm que tomar cuidado. A espada de São Jorge, eu sei muitas... Eu não tenho isso, não me dá alergia, mas eu sei que tem gente que dá. Espada de Santa Bárbara também. Então, mulheres, se você fizer uso, mulheres grávidas, fizer uso dessas ervas, principalmente para crianças menores de 7 anos, só assim, com muito cuidado, tem que ver se realmente é necessário, tá? Principalmente essas que geram esse processo de alergia. Mamona. A mamona tem até ela tem um veneno, né? Então, é uma erva, assim, que a gente tem que tomar cuidado. Eu faço muito, às vezes, ela de passar, né, mais uma forma de benzimento, de transmitir essas energias pra folha, assim como a comigo ninguém pode, tá? No uso do benzimento, assim, de passar, mas sem macerar, sem tirar o caldo, entende? Sem fazer o uso de banho, tá? A espada de São Jorge, a espada de Santa Bárbara, eu já faço uso mesmo para banho. Às vezes tem gente que gera uma coceira, mas não muito. Em algumas pessoas você vai ter que estar se conhecendo, tá? Mas essas ervas que são denominadas quentes, a gente já tem que ter esse cuidado um pouco maior. E às vezes dá pra você substituir
fazendo uso de algumas ervas que são denominadas mornas, que também vai ter esse processo de proteção, de energização, mas que não são tão fortes, tão intensas, tá? Vai depender da situação, principalmente se você lidar com uma criança ou com uma mulher grávida, tá bom? Ter esse cuidado em relação a isso. E agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre as ervas que são consideradas ervas mornas, tá? Ervas também consideradas ervas equilibradoras. Como o próprio nome diz, são ervas que buscam equilibrar. Equilibrar o quê, pessoal? Equilibrar os nossos chakras, tá? Então, fazer o equilíbrio para que eles rodem de maneira harmoniosa, equilibrar a nossa mente, equilibrar as nossas emoções, acalmar, equilibrar a nossa energia, tá? Realmente manter a nossa energia num padrão vibratório equilibrado. Nos conceder energia vital, vigor, energia da vida, tá? São ervas, assim, com essas propriedades onde elas não têm nenhuma, assim, restrição, diferente das ervas quentes, como eu tava falando. Que tem também a aroeira, jurema preta, algumas pimentas, são ervas quentes. Então, as ervas quentes, como eu falei pra vocês, ela tem esse processo agem igual um ácido, né? De limpeza mesmo, né? Que limpa, assim, tudo. Limpa, levando larvas astrais, miasmas, energias negativas, densas, só que às vezes isso gera uma carga muito de limpeza, muito profunda, assim como o sal grosso. Não sei se vocês já ouviram falar, o sal grosso, ele também tem esse tipo de propriedade. Ele realmente limpa, te deixa zerado, só que nisso às vezes gera uma limpeza tão grande, tirando até as energias assim que são boas também para nós. Então, vocês vão reparar que muitos guias espirituais acabam pedindo às vezes que você tome um banho de uma erva quente junto com uma erva equilibradora. Ou um dia uma erva quente, outro dia uma erva equilibradora. Agora que vocês vão tendo esse conhecimento, vocês vão percebendo isso. Por quê? A erva quente, ela limpa, né? Ela é muito importante fazer esse processo de limpeza, mas depois você precisa, às vezes, equilibrar, fortalecer os chakras. Então, ela tem um processo de equilibrar o nosso corpo, os nossos chakras, nossa energia vital, por conta de alguns desvios que a gente faz uso, seja desvios energéticos que acontecem conosco, seja por conta de problemas emocionais, problemas de saúde, problemas energéticos, né? Todos, né, são derivados. Problemas, às vezes, até de você fazer o uso, manuseio de algumas ervas em excesso, tá? Assim, às vezes ter o conhecimento, a erva equilibradora vem realmente para equilibrar o nosso corpo. Então, fortalecer os nossos chakras, fortalecer nossa energia vital, acalmar a nossa mente, equilibrar a nossa mente para que a gente enxergue as coisas com mais clareza, equilibrar nossas emoções. Então, é muito importante. E essas ervas são diferentes das ervas quentes, como eu estava falando. Ela não tem restrições. Então, crianças, mulheres grávidas, às vezes pode acontecer de alguém ter alergia, mas é muito raro, tá? Não é para acontecer, não é comum. É muito diferente das ervas quentes, tá? E quais são essas ervas equilibradoras, tá? O alecrim, flor de calêndula, também é uma erva equilibradora, ou também chamada de ervas mornas, manjericão, cana do brejo, tá? Deixa eu ver outras ervas equilibradoras que a gente tem, assim, a sálvia, alfava, alfazema, erva de Santa Maria, verbena, pitanga, flor de camomila, hortelã, tá? Manjerona. Então, são algumas ervas que a gente vai ter, que são consideradas ervas equilibradoras, tá? Então, ervas que não têm essa propriedade de limpeza em si, mas sim de equilibrar, fortalecer, tá? Que também é importante. Todas elas são importantes e são fundamentais, tá bom? Aí elas têm essa separação. É muito curioso, por exemplo, a guiné, ela é sim uma erva de limpeza, ela afasta essas energias negativas, ela é considerada até uma erva quente, mas ela também tem essa propriedade, assim, de elevar as nossas vibrações ou equilibrar. Então, ela transita por essas duas divisões, tá? Mas é muito interessante porque auxilia a gente já organizar melhor e perceber o que a gente precisa energeticamente quando estamos falando de banho, tá bom? E além disso, nós temos nossas ervas também consideradas ervas frias, tá?
que também vão ter as suas propriedades, assim, muito importantes. E eu vou falar um pouquinho também sobre elas, tá? E, pessoal, falando um pouquinho, então, né, das nossas ervas frias, elas também podem ser chamadas, além de ervas frias, de ervas específicas, tá? Por quê? As ervas quentes têm a propriedade de fazer aquela limpeza, né, de purificar, limpar, tirar tudo que tá pesado, denso, tá? As ervas mornas têm a capacidade de energizar, de reequilibrar, de fortalecer. Principalmente são muito usados, às vezes, depois ou em conjunto com algumas ervas quentes. Porque depois da nossa limpeza a gente precisa desse processo de energização, ou também são muito usadas quando faz o uso de sal grosso, como eu comentei com vocês. As ervas frias, ou também chamadas de ervas específicas, são ervas que elas meio que transitam às vezes também, né, nesses pontos de mornas e quentes, mas são ervas que são consideradas específicas com o objetivo aí de cura ou de um processo espiritual, tá? Então, é voltado para animar, trazer aquela energia, elevar as vibrações, dar aquela energia de vontade, de ânimo, sabe? Então, algumas ervas são específicas para isso. Algumas ervas são específicas de proteção. Algumas ervas são específicas para um tratamento de um problema renal. Algumas ervas são muito específicas e muito importantes para uma questão intestinal, um problema intestinal. Então, a gente divide essas ervas consideradas de ervas frias ou também chamadas de específicas. E aí, por isso que é importante a gente saber um pouquinho mais aí de cada ervas e de como elas atuam de uma forma medicinal ou também de uma forma espiritual. Não podemos esquecer que todas as doenças, né, vêm da nossa mente, da nossa energia. Porque tudo, se nós todos somos compostos de energia, a doença nada mais é que, às vezes, um desequilíbrio tanto espiritual, às vezes, mental, que vai para o nosso corpo astral, que depois vai para o nosso corpo etérico e que se manifesta para o nosso corpo físico. Então, às vezes, bloqueios energéticos, chakras estagnados geram doenças, tá? Emoções, rancor, raiva, mágoa, a gente guarda, fecha, não fala, gera doença. Então, a gente tem como tristeza, medos, angústias, né? O que é a pedra ali no rim? Nada mais é que a pessoa tem medo, insegura, não se expressa, né? Tem medo de ser o que é. Então, guarda tudo pra si, acaba calculando, fechando, gerando grãos. Então, quando a gente começa a pensar dessa maneira, a gente começa a observar que nós somos energia e que todos os processos também de doenças estão na parte energética mental. Por isso que o processo de cura com as mãos, seja a cura prânica, seja o reiki, seja agora, né, na nossa casa, através do xamanismo, a cura da floresta, né, essa prática, seja através do cachimbo, seja através dos nossos guias espirituais, seja através de oferendas, elementos que também mexem na questão energética, nós conseguimos nos curar. E as ervas, elas são seres vivos, mas seres que têm energia, que liberam sua energia, se sacrificam, né? Que o seu sumo é como se fosse um sangue, né, da erva, que é sacrificado por nós para trazer aquela energia que nós precisamos, para nos reequilibrar, para nos fortalecer, para nos limpar, para nos amparar. Então, para cada função específica, tá? E aí são consideradas algumas ervas frias. Anis estrelado, algodeiro, flor de macela, jasmim, o louro, noz moscada, angélica, sândalo, erva de Santa Luzia, né? Que é muito específica para quê? Para mediunidade, né? Semente de imburana, que ajuda muito nesse processo quando a pessoa tem problemas em relação ao pulmão, falta de ar, tosse seca, ardência, catarro, ela ajuda a eliminar, expectorar, sair para fora, né? Mirra brasileira, rosa vermelha, romã, erva de cidreira, mulungu, flor de laranjeira, erva de São João, né? 1000 homens, e assim vai, gente, tá? Aí são ervas que são muito específicas para isso, tá? Então, mas com essa divisão a gente já consegue saber um pouco de ervas quentes para algumas coisas, ervas mornas para a questão de equilibrar, né?
E também sabemos que existem ervas que são muito específicas para determinadas coisas. Lógico que às vezes ela pode atuar em 2 coisas ao mesmo tempo. Chapéu de couro também ajuda na questão do rim, tá? A folha da fortuna também ajuda para essa questão do rim. A erva... chama árvore parafuso também, quebra-pedra também, são todas muito específicas, mas também auxiliam para outras coisas, infecção urinária e assim vai. Mas às vezes vocês vão começar a perceber que energeticamente a função dela, da onde ela atua, que às vezes é medos, inseguranças, essas questões, e através dos órgãos o que ela atua, são muito específicos, caminham, tá? Então por isso que são consideradas ervas frias, tá bom, pessoal? Então, acho que nesse primeiro momento é importante a gente saber essa divisão, para agora a gente entrar nas questões dos tipos de banhos, nas formas que que eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? De como manusear e como tem algumas ervas que podem ter banho e tem ervas que são que servem para o chá também, perdão. Tem ervas que são só para o banho e tem ervas que servem para ser uma infusão, que é o chá, e ervas que não, né? E ervas que também, às vezes, se a gente for fazer o banho, como? Igual eu falei, pra comer ninguém pode, pessoal. Erva seca, tá? Tomar mais cuidado. Algumas ervas não dá pra tomar banho, então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Então a gente tem que prestar atenção de forma de manusear e ter esse conhecimento para que a gente não se prejudique, tá? E também não prejudique o outro, tá bom?